Olá, Eric, tudo bem? Eu tive um contratempo aqui. Peraí, eu vou botar lá no teu curso. Pronto, agora vai dar certo. Tudo bom? Como é que tá? Espero que tudo esteja bem. Vamos tentar aqui, né, Eric, fazer uma aula curta. Deixa eu só aparecer a minha carinha redonda ali dentro do retângulo. Me achei aqui. Calma aí, Eric. Vamos tentar, tá, Eric? Eu sei que a tarefa não é fácil, mas vamos tentar fechar aí no máximo 15 minutos. O ideal seria 10, né? Eu concordo contigo, mas vamos tentar fechar aí em até 15 minutos, porque o tema é grande, né? Então vamos lá. Então, o tema que a gente estudou na semana passada foi a chegada da família real portuguesa, né, ao Brasil, o período joanino, né, na realidade, que é o período que vai desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil, né, em 1810, junto com a corte, né, em torno de 10 a 13 mil pessoas que vieram de Portugal praticamente em fuga, né, pela invasão das tropas francesas a Portugal, né, e vai até 1821, quando essa mesma família real e parte da corte retorna a Portugal em 1821. Então, isso é o período joanino, é o período em que o Império Ultramarino Português foi governado, que não era só Portugal e Brasil, né? Era Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Macau, Timor-Leste, várias possessões coloniais na Índia, né? Então era muito grande, né, o território que Portugal tinha que governar, e durante 13 anos tudo isso foi governado a partir do Brasil no Rio de Janeiro, tá? Então, nesse período em que Dom João governou tudo isso a partir do Rio de Janeiro, nós chamamos esse período de período joanino, que, como você vai ver, é um período de muita criação aqui no Brasil, criação de muitas organizações, de muitas instituições e organizações que existem até hoje no Brasil, e é um período também em que praticamente o Brasil foi preparado para ficar independente de Portugal, tá bom? E aí a gente vai já conversar sobre isso no final. Bom, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a primeira providência tomada por Dom João, príncipe regente de Portugal, porque a mãe dele, que era a rainha, estava viva, mas ela era considerada louca, né? E por isso ela não podia governar. Quem governava de fato era o filho, que era príncipe regente. Ele, ao chegar ao Brasil, a primeira providência que ele toma foi a abertura dos portos às nações amigas. Tá? Esse decreto ele vai beneficiar principalmente a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra era a principal aliada de Portugal lá na Europa, e foi a Marinha Inglesa, inclusive, que escoltou a família real portuguesa de Portugal até o Rio de Janeiro. Ou seja, a Inglaterra tinha muito interesse em abrir o mercado brasileiro para quê? Para suas mercadorias industrializadas, né? Vamos lembrar que a Inglaterra estava passando já há algum tempo pela Revolução Industrial. Posteriormente, Portugal assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Aliança, pelo qual o governo português concedia aos produtos ingleses uma tarifa de 15% sobre o seu valor. Tá? Então, para ficar claro que, né, a Inglaterra estava muito envolvida com as coisas aqui no Brasil, né, com os interesses comerciais aqui no Brasil, essa é uma prova disso. Né? 2 anos depois de abrir, né, as portas do Brasil às nações amigas, leia-se principalmente a Inglaterra, a Inglaterra ainda vai assinar um tratado com Portugal, pelo qual ela consegue uma tarifa de 15% sobre o valor das mercadorias que exporta para o Brasil. Ou seja, ela consegue uma condição muito privilegiada de comércio com o Brasil. Tinha país, Portugal mesmo pagava 16%, Eric, 1% a mais que a Inglaterra. Portugal, que era supostamente a metrópole do Brasil. E havia outros países, né, que aliados de Portugal ou que eram amigos de Portugal, que exportavam para o Brasil pagando uma tarifa de 24%. Ou seja, a Inglaterra tinha uma grande vantagem sobre, até mesmo sobre Portugal e sobre todos os demais países que podiam fazer comércio com o Brasil até então. 3. Essas medidas, na prática, acabaram com o Pacto Colonial, porque o Pacto Colonial, Eric, era aquela imposição que Portugal colocava sobre o Brasil, que o Brasil só podia importar e exportar de Portugal, exclusivamente. Com a abertura dos portos às nações amigas, isso acabou. Então, acabou o Pacto Colonial.
tá? Nos anos seguintes, Dom João também tomou providências para estruturar a administração portuguesa no Brasil. E aí que ele vai criar várias organizações e instituições no Brasil. Uma delas foi a Imprensa Régia, que era um jornal que publicava as ações do governo no Brasil. Vamos passar rapidinho para a gente não perder tempo. Outra foi a fundação do Banco do Brasil, em 1808, que está aí até hoje, né? Outra foi a fundação de duas escolas de medicina, uma da Bahia e outra no Rio de Janeiro. Se chamava também Escola de Cirurgia. Aí você tem a fundação da Real Academia Militar. Você tem também a fundação do Jardim Botânico, também em 1811, no mesmo ano da Real Academia Militar. Você tem a fundação do Museu Nacional, que atualmente fica justamente na casa em que vivia o Dom João, quando ele viveu no Rio de Janeiro, né, na Quinta da Boa Vista. Você tem também a contratação da Missão Artística Francesa e a criação da Academia Nacional de Belas Artes. E aí, Eric, tudo isso existe até hoje, né? Algumas instituições que ele criou mudaram de nome, mas elas praticamente exercem a mesma finalidade até hoje, tá? E aí, vamos lá. A derrota de Napoleão e a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal em 1815. Bom, entre 1814 e 1815, aconteceu a derrota do Napoleão Bonaparte. Napoleão foi derrotado duas vezes, né? Se você vai lembrar. Ele foi derrotado uma vez pela sexta e depois pela sétima coligações, né? Ele foi derrotado, da primeira vez, ele foi exilado na Ilha de Elba, mandaram ele ficar lá na Ilha de Elba, ele fugiu da Ilha de Elba, voltou, e aí ele fez o chamado governo dos 100 dias para ser derrotado, perdão, uma segunda vez pela sétima coligação, e aí, depois da segunda derrota, ele foi mandado para uma ilha no meio do Oceano Atlântico, certo? Que foi a ilha de Santa Helena, e dali ele não saiu mais. Tá? Com essa derrota, né, as potências que derrotaram Napoleão vão organizar o Congresso de Viena, né? Que a ideia desse congresso era como reorganizar a Europa depois da bagunça que o Napoleão fez com aquelas guerras, invasões de territórios que ele fez durante as guerras napoleônicas e também a Revolução Francesa e tudo mais. Em meio a essas decisões, é que o Brasil foi elevado de colônia à categoria de Reino Unido a Portugal em 1815. Tá? E aí, em Portugal, derrotadas e expulsadas, né? E esse verbo existe, tá? Expulsado existe, né? Foi elevado de colônia à categoria de Reino Unido a Portugal em 1815. Assim, em Portugal, derrotadas e expulsadas as tropas francesas, a burguesia portuguesa passou a pressionar a corte pelo retorno a Lisboa e para que a monarquia aceitasse jurar fidelidade a uma constituição. Então começa a haver uma pressão, né, para o rei voltar para Portugal e para ele jurar uma constituição, ou seja, ele deixar de ser um rei absolutista, pelo menos lá em Portugal. Enquanto isso, em Portugal, com a expulsão das tropas francesas, os portugueses eram obrigados a conviver com a ocupação militar inglesa, né? Por quê? Porque foi praticamente o exército inglês que expulsou as tropas francesas de Portugal. E lá permaneceu o comandante das tropas inglesas que expulsaram os franceses de Portugal, que foi o Marechal-General Lord Beresford, né? Um alto oficial do exército inglês. Tá? Então, o povo em Portugal não estava muito satisfeito com essa situação aí, certo? Aí, em 1817, 2 anos depois disso que eu estava falando ali, explodiu em Pernambuco a Revolução Pernambucana. Tá? Que acontece, Eric? A vinda da família real portuguesa para o Brasil, junto com a corte, né? Todas aquelas organizações, né, Eric, que o rei Dom João VI criou, distribuição de cargos, né? Tudo aquilo custou caro, né? E quem pagou por isso foi a população do Brasil, pagando impostos, né? Pagando mais impostos do que estava habituado a pagar. E foi nesse contexto que explodiu a Revolução Pernambucana. Os pernambucanos, eles estavam insatisfeitos basicamente com três coisas. Com o aumento da carga de impostos, ou seja, o aumento dos impostos que eles já pagavam aumentou muito, né? Para você ter uma ideia, os recifenses pagavam pela iluminação pública do Rio de Janeiro, sendo que Recife não tinha iluminação pública, para você ter uma noção do absurdo, tá, Eric? Eles estavam insatisfeitos com o fato de que os portugueses ocupavam a maior parte dos cargos públicos em Pernambuco, não dava espaço para os brasileiros e principalmente para os pernambucanos ocuparem os cargos públicos, era tudo ocupado por gente de fora.
tá? Porque essa era a política do Dom João, arrumar emprego para pessoas da corte, né? E em terceiro lugar, porque tinha um problema da inflação lá em Pernambuco muito sério, que é o quê? O aumento constante dos itens que hoje em dia a gente compraria no supermercado. Naquela época não tinha supermercado, as pessoas faziam compra na vendinha do português, e muitas vezes o dono da vendinha, né, como eu disse, é um português que começa a ser visto cada vez mais como alguém que está aqui no Brasil para ser explorado, né? Então, nesse contexto, vai surgir no Brasil inteiro, e principalmente em Pernambuco, um sentimento anti-português, que é o tal do sentimento anti-lusitano, ok? Só que essa rebelião ela foi reprimida, né? O Dom João conseguiu reprimir essa rebelião, principalmente porque os rebeldes não se entendiam, Eric, em relação a colocar ou não fim à escravidão. Uma parte dos rebeldes que era a favor do fim da escravidão, enquanto a outra parte dos rebeldes queria manter a escravidão, preservar a escravidão. Isso enfraqueceu os rebeldes e acaba que os rebeldes acabam sendo dominados pelas tropas que o Dom João mandou para lá, tropas que ele mandou do Rio para Recife e algumas tropas da Bahia também que ele mandou para Recife, que acabaram abafando a rebelião, né? Mandou Marinha também cercar o porto de Recife, então ele acabou abafando essa rebelião. Bom, aí você tem, né, em 1820, tá? A gente está caminhando cronologicamente, né? A gente está andando, ó, tá indo de 1808 até 1821, a gente já chegou em 1820, tá quase acabando, né? Então você tem em 1820 a Revolução Liberal do Porto, tá? Ó, na medida em que os anos foram passando, cresceram as pressões por parte da burguesia portuguesa para que Dom João retornasse, primeiro, aceitasse a jurar uma Constituição, né, por representantes eleitos, e que ele retornasse a Portugal, tá? Essas pressões chegaram ao auge em 1820, quando estourou na cidade do Porto a Revolução Liberal, tá? A Revolução Liberal que foi uma revolução da burguesia, né, burguesia portuguesa. Tendo alcançado a vitória, os liberais convenceram Dom João VI a promover uma constituição a ser elaborada por uma Assembleia Constituinte que viria a ser eleita nos meses seguintes. Essa Assembleia Constituinte ficou conhecida como Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, também conhecido como as Cortes de Lisboa. Então, o que eram as Cortes de Lisboa? Eram os representantes eleitos em Portugal e no Brasil, porque o Brasil já era Reino Unido a Portugal desde 1815, então o Brasil estava igual a Portugal nesse momento. Então, o Brasil e Portugal elegeram representantes para formar as Cortes de Lisboa, né, para elaborar uma Constituição, tá, que iria limitar, em primeiro lugar, o poder do rei, iria criar, né, reestruturar o funcionamento do governo português a partir daquele momento. Tá? E aí, com isso, eles também conseguiram expulsar de Portugal aquele marechal inglês, né? E o marechal inglês foi-se embora e obrigaram Dom João a retornar a Portugal. Chegando a Portugal, o Dom João teve ainda que jurar a Constituição. Ele teve antes de desembarcar do navio, para você ter uma ideia, Eric, não tinha a Constituição ainda pronta, né? Mas aí os membros das Cortes de Lisboa vão obrigar o Dom João a jurar que ia jurar a Constituição, porque ela não estava elaborada ainda, certo? Para você ter uma ideia. Então, ele retorna a Portugal em 1821. Só que ele deixa no Brasil quem? O filho. Esse jovem aí, nessa altura, ele tinha 22 para 23 anos, né? Tá aí o Dom João. E aí, ó, em 1821, Dom João VI deixou no Brasil seu filho e herdeiro Dom Pedro, o príncipe regente do Brasil, tá? E com isso teve fim o chamado período joanino, tá bom? Aí, Eric, a gente vai ver na semana que vem a independência do Brasil, que aconteceu no ano seguinte, da ida do Dom João de volta para Portugal, e a gente vai ver o Dom Pedro se tornar o primeiro imperador do Brasil, tá bom? Espero que tenha dado menos de 10 minutos. Eu duvido muito, né, da minha capacidade de fazer em menos de 10 minutos, mas eu espero que pelo menos que tenha ficado em menos de 15 minutos, tá bom? E aí, Eric, na semana que vem tem mais. Um grande abraço e espero conversar contigo numa boa, tranquilo essa semana, na segunda e na quinta-feira, tá bom? Até.